paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu queria vir aqui trazer uma explicação para os irmãos aqui no canal, em alguns comentários, algumas dúvidas de alguns irmãos lá no meu testemunho, que até falou a respeito da televisão. Alguns optou e falou que a televisão em si é pecado e está dentro da casa. Precisamos abrir a visão para poder entender um evangelho cristocêntrico que não nos oprime de algo que a qual a gente não tem controle sobre aquele algo. Nós fomos chamados por Deus para ter domínio sobre as coisas. As redes sociais não podem me dominar, não podem me controlar. Eu tenho que controlar e governar as minhas redes sociais. Todos que usam as redes sociais de forma desgovernante acabam em ruína, porque não tem estrutura. Eu quero explicar aqui nesse vídeo sobre algumas coisas a respeito da televisão, para que alguns possam abrir a mente, a visão e entender sobre esse assunto. É um vídeo simples, mas preste atenção nas minhas palavras, que são palavras direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luciano, e quem me conhece de perto sabe que eu levo uma vida de oração, de direcionamento por Deus. Porque um homem de Deus, o primeiro requisito, a primeira marca na vida de um homem de Deus é ter uma vida de oração e uma vida compromissada com a palavra de Deus. Então nós temos que orar. E quando eu falo de oração, não é 2 minutos, 10 minutos, não. Eu falo de 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho dobrado, clamando e buscando a direção de Deus. Ainda eu acredito nesse evangelho, o evangelho da igreja neotestamentária, que orava 3 vezes por dia. Inconstantemente, eles estavam orando e pedindo sempre a direção de Deus. E sempre Deus vinha esclarecendo as dúvidas dos discípulos, esclarecendo aquilo que eles tinham dúvida. Através da oração, foi que Pedro estava num terraço da sua casa, no livro de Atos, orando, e o Senhor deu a ele uma visão do lençol, e ele esclareceu todas as dúvidas que ele tinha. Então a oração é o caminho que nos leva a se achegar mais e mais para perto de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Televisão em si, o aparelho, não é pecado. Pecado é o conteúdo que eu vou estar assistindo e extraindo dela. Por quê? Eu vi pessoas indagando a respeito da televisão ser a marca da besta. A respeito que a televisão dentro de casa já é uma maldição. Irmãos, você não está tendo uma visão ampla, porque senão o seu celular ele tem mais acesso do que a televisão. O celular hoje em dia ele tem acesso a tudo quanto você quiser acessar. Então qual é a diferença de um telefone e aparelho de celular para uma televisão? A diferença é que o celular se torna pior ainda na vida de quem não sabe usar. Então, se você tem uma TV na sua casa e você assiste coisas edificantes nela, como pregações, como louvor, como canal, como aqui eu posto vídeos aqui bibliocêntricos, palavra de Deus, testemunho e etc., você vai ser edificado. As redes sociais não é para poder nos condenar, é para nós poder nos ajudar a se achegar mais de Deus. Porque eu não consigo passar o dia todo lendo Bíblia e orando. Chega um certo ponto que eu não vou dar conta. Então eu posso ligar uma televisão, botar um louvor, botar uma pregação, botar um estudo bíblico, baseado dentro da palavra, que não venha também me corromper. Porque hoje em dia tem muitos que estão aí absorvendo todo tipo de lixo que vê nas redes sociais. Então a gente tem que selecionar o que a gente vai assistir e o que a gente vai estar estudando através das redes sociais. Então televisão em si, o aparelho não é pecado. Porque se o aparelho de televisão for pecado, então o computador também é pecado. Você vai ter que tirar o computador dentro da tua casa. O seu celular também, você vai ter que desfazer dele. Porque ele é que nem a televisão, ou é pior. Tudo quanto. Então, a gente, quando o Senhor disse a Adão, Adão, sujeitai a terra e dominai. O Senhor está dizendo, sabe o que ali? O Senhor está dizendo, sabe o que? A gente temos autoridade e o poder de dominar as coisas e não ser dominado por meio delas. Tem gente que não tem estrutura de ter uma TV dentro da casa dele, porque ele se corrompe, fica o dia todo vendo filme, não vai mais na igreja, morre espiritualmente.
Tem outros que não têm estrutura de ter um celular, porque é o tempo todinho acessando coisas impropícias. Então entenda isso, o apóstolo Paulo, depois eu vou botar os versículos na descrição aí do vídeo, para que você possa aí estar acompanhando, porque se eu for citar todos os versículos aqui, acaba que o vídeo fica muito longo. Então entenda isso aqui, compreenda isso aqui. O apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, não me convém o quê? Assistir coisas que é propícia, que não vai me edificar em nada. Mas me convém assistir aquilo que vai edificar a minha vida espiritual. É só a gente saber utilizar. Entenda isso aqui. Quando o Senhor disse no livro de Mateus que esse evangelho do reino ia ser pregado aos quatro cantos da terra, então o Filho do Homem, Jesus, ia voltar para buscar o seu povo, isso foi profetizado para os nossos dias atuais. Não foi para aquele tempo, porque naquele tempo o meio de transporte que eles tinham era cavalo, era barco, navio. E hoje, a tecnologia avançada, através das redes sociais, o evangelho tem chegado em muitos lugares aonde naquele tempo não tinha como chegar. Então essa profecia de o evangelho ser pregado aos quatro cantos da terra é para os nossos dias de hoje, como Daniel também profetizou, que via as pessoas andando para um lado e para o outro rápido. Livro do profeta Naum, eles que via pássaros no céu como pássaros de ferro voando, e estava se referindo ao avião. Então entenda e compreenda, essa profecia é para os nossos dias atuais, porque por causa da tecnologia, muitos têm acesso à palavra de Deus. Então é a gente que tem que saber usar nossas redes sociais. Eu costumo dizer que no século XXI se torna um tempo mais difícil de servir a Deus do que no tempo passado. Que isso, pastor? No tempo passado o povo era martirizado, o povo era morto, o povo perdia a cabeça, sim. Mas o povo não tinha acesso à tecnologia que hoje a gente tem. E hoje, por ter muito acesso à tecnologia, as pessoas passam mais tempo acessando redes sociais e acessando a tecnologia do que na presença de Deus. Naquele tempo, os apóstolos, discípulos, oravam, buscavam, a vida deles era para isso. E hoje o povo fica preso nas redes sociais e não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de ler a palavra. E muitos, de vez dominar as redes sociais, está sendo dominado por elas. Então, nesse século XXI, para muitos, se torna mais difícil ainda servir a Deus, porque está preso a tudo isso, a correria com Indiana. E se a gente não vigiar, a gente faz uma coisa, faz outra coisa, acessa uma coisa aqui, acessa outra coisa acolá, e a gente não tem um tempo físico de adorar a Deus, de joelho dobrado, momento com a palavra, momento de estar buscando ao Senhor. Então, nesse século XXI, muitos estão presos e voltados para as redes sociais. Eu tenho redes sociais. Eu prego aqui a palavra de Deus no canal do YouTube, eu prego em outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, só que isso não me prende de eu orar, de eu jejuar, de eu buscar e ficar preso só nisso. Porque não tem como eu ficar o tempo todo só me dedicando a redes sociais, não. Eu tenho que ter a minha vida separada com Deus. Então entenda isso, os irmãos que estavam aí no canal em dúvida a respeito da televisão, alguns falando que a televisão é pecado, está dentro de casa, não, porque o pecado está em nossa volta o tempo todo. Se eu não souber viver uma vida separada para Deus, ou negligenciar o chamado de Deus na minha vida, quando eu sair no meio da rua, tem mulher seminua andando no meio da rua. Entendeu? Então é o que eu tenho que vigiar dentro de casa e fora de casa, em tudo quanto eu acesso, em tudo quanto. Então tem pessoas que não estão entendendo e compreendendo o que as redes sociais hoje servem. Serve, sabe para quê? Para que a gente venha alertar o mundo. Hoje tem pessoas inscritas no meu canal aqui, que está começando agora, e Deus está dando crescimento nesse canal, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da África, pessoas da Alemanha, de Portugal, pessoas que nos ouvem lá, pessoas que vê essa palavra sendo ministrada. Então você entendeu? As redes sociais hoje é uma ferramenta para quem sabe usar para ganhar almas para Jesus. Tem muitos que usam as redes sociais
para poder ficar até mesmo escarnecendo e zombando de Deus e fazendo brincadeira com a palavra de Deus. Quantos morristas aí que dizem ser evangélicos fazem piada da palavra de Deus, fazem piada da igreja, fica rodando, falando em línguas e etc. Não, as coisas de Deus não é brincadeira e nunca vai ser brincadeira. Esses palhaços que usam as redes sociais para poder ficar trazendo humor, e pode falar mal de mim, eu não estou nem azul. Eu já dei a minha cara aqui nas redes sociais, eu sei que eu vou ser criticado por muitos, mas também muitos vão me apoiar em saber, no fundo, que eu prego o evangelho da salvação. Então esses humoristas aí, que ficam brincando com a palavra de Deus, esses bandos de palhaço, que fica aí rodando, falando em línguas, imitando as coisas de Deus, fazendo chacota, que diz que é pastor, que diz que é isso e aquilo, não passa de um profano que está querendo tirar dinheiro às custas das pessoas. É só isso. Então que possamos vigiar e venhamos acessar coisas que de fato venham edificar a nossa vida espiritual. Então que viemos dominar e não ser dominado pelas coisas. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa martirizar na sua mente, no seu coração, e você possa compartilhar esse vídeo para que venha alcançar mais pessoas em nome de Jesus.